Então, olá pessoal, eu sou a professora Renale Nascimento e essa semana nós vamos dar continuidade ao curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo, tratando mais especificamente sobre o tema das argilas. Então, o módulo que eu vou trabalhar com vocês é o módulo chamado Teoria das Argilas. Como eu falei, eu sou a professora Renale Nascimento, hoje atuo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. Leciono no curso de Engenharia de Materiais e trabalho com pesquisas na área de argilas envolvendo fluidos de perfuração e abandono de poços, tá? Então, essa semana a gente vai tratar um pouquinho sobre os principais conceitos, características e estruturas das argilas, todas voltadas para a parte de fluidos de perfuração. Então, o conteúdo que nós vamos abordar, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de estudar essas argilas, tá? Tratar sobre as definições das argilas e de argilas minerais. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e a classificação das argilas. Então, como é que essas argilas elas são classificadas? Toda argila ela é adequada para ser utilizada em fluidos de perfuração ou não, tá? Então, ao longo desse curso, desse módulo, a gente vai conseguir, ao final desse módulo, entender o porquê que as argilas são diferentes e quais as características de cada uma. E aí vamos tratar um pouquinho sobre a questão coloidal das argilas, e aí será que as argilas elas são consideradas coloides? Tá? E aí entramos mais especificamente para falar sobre as argilas bentoníticas. E aí nessa parte de argilas bentoníticas, que são as argilas ideais para fluidos de perfuração, a gente vai falar sobre a definição das argilas bentoníticas, a composição química e mineralógica, falar um pouco sobre os cátions trocáveis e a influência da capacidade de troca catiônica, bem como da hidratação e dos mecanismos de inchamento, como também aprender a determinar o inchamento ou a capacidade de inchamento dessas argilas a partir de alguns ensaios, como a capacidade de inchamento por meio do inchamento de Foster. Além disso, vamos tratar sobre a dupla camada eletrostática e a associação entre partículas, que as argilas bentoníticas, no caso, mediante uma solução, apresentam essa característica graças ou podemos dizer que seja em virtude dessa dupla camada eletrostática. E aí, consequentemente, vamos falar sobre as propriedades do sistema bentonita-água, que é o foco para os fluidos de perfuração, tá? Além disso, vamos falar um pouco sobre os efeitos da adição do NaCl, de cátions polivalentes e de NaOH, tá bom? Além disso, ao final, nós vamos tratar um pouquinho sobre onde encontrar, quais são as ocorrências brasileiras das bentonitas no nosso território, tá? E falar um pouquinho sobre o uso de fluidos argilosos na indústria de petróleo. Então, a bibliografia básica está aqui descrita para vocês, Darley Gray, Lumos e Azar, o livro de Bourgogne e o livro de Souza Santos, que trata especificamente apenas de argilas. Então, a gente vai conseguir fazer um mix aí com essas 4 principais bibliografias básicas, tá? Então, como vocês podem ver, o livro de Darley Gray, ele pode estar tanto na versão em inglês quanto na versão traduzida, mas é facilmente encontrado. E os outros livros que são em inglês, esse de Souza Santos, que é Ciência e Tecnologia das Argilas, é um livro um pouquinho mais antigo, mas até hoje ele é utilizado em função da grande abordagem que ele faz mediante as características e os principais conceitos das argilas, tá bom? E aí eu começo perguntando para vocês, para que a gente possa começar a pensar um pouco em argila. A minha primeira pergunta para vocês por que é necessário estudar argilas? Então, por que dentro desse módulo de fluidos de perfuração e completação, a gente tem que estudar argilas, tá? Então, essa explicação, ela se dá por N motivos, tá? Então, as argilas, elas são extremamente importantes porque ela é a base coloidal de toda e qualquer lama aquosa, tá? Então, todos os profissionais envolvidos em fluidos de perfuração, eles precisam ter um bom conhecimento sobre a mineralogia das argilas e a química coloidal, certo? Até mesmo porque são as argilas, especialmente as argilas bentoníticas, que são utilizadas também, tanto nos fluidos base água, quanto nos fluidos de base óleo, tá?
Um outro ponto importante que a gente precisa estudar para entender um pouquinho melhor das argilas, ou a importância dessas argilas, é porque ela tem uma função de carrear os detritos. É por causa das argilas que essa função do fluido de perfuração ela se consegue, podemos dizer assim, tá? Então, a argila ela é responsável por aumentar a viscosidade do fluido de perfuração. Então, consequente a isso, eu tenho um aumento na habilidade em carregar os detritos até a superfície, né? Especialmente para poços com grandes diâmetros. Vocês vão ver que uma pequena quantidade de argila, ela é o suficiente para viscosificar um fluido. E aí, quanto maior for esse teor de argila, maior vai ser a viscosidade. Então, a viscosidade adequada vai depender das normas em que, das normas ou do teor ou do valor de viscosidade requerido para aquela perfuração, né? Porque a gente sabe que uma viscosidade muito elevada também pode causar sérios danos. Então, a gente precisa saber dimensionar certinho o teor de argila naquele fluido de perfuração para que a gente possa garantir a viscosidade ideal. Além disso, as partículas de argilas, ela também formam na parede do poço um reboco, né? Ela é responsável por formar esse reboco. E este vai reduzir a quantidade de água que é perdida para as formações, ajudando a prevenir o desmoronamento das paredes do poço. Então, quando o fluido de perfuração ele retorna pelo anular, ele leva consigo os detritos e os componentes do fluido. No caso da argila, essa é uma das principais, de uma informação importante para vocês, né? A argila, ela é inerte, então, na verdade, o que é que acontece? Ela não é solúvel na água. Então, nesse caso, as partículas de argilas, elas ficam em suspensão. Então, quando o fluido ele retorna pelo espaço anular numa pressão maior do que a pressão da formação, vai haver filtração para as paredes do poço, para a formação. E aí, essas partículas de argila, elas tendem a ficar aderidas na parede do poço. Consequentemente, evita o desmoronamento, tá bom? Dessas paredes. Um outro fator é que os detritos que são oriundos de formações argilosas, elas também se incorporam aos fluidos de perfuração. Isso pode mudar profundamente as suas propriedades. Essas propriedades, elas podem ser, então, essas alterações, elas não podem causar tantos danos ou tantos prejuízos, mas dependendo da quantidade de argila que é incorporada em virtude desses detritos gerados dos cascalhos que são formados durante a perfuração, isso pode alterar de forma negativa nas propriedades dos fluidos. E aí eu vou ter uma série de consequências, como, por exemplo, a floculação do meu fluido de perfuração. E aí essa floculação ela vai acarretar uma série de fatores também que vai interferir a atividade de perfuração. Tá bom? Então, a gente vai tratar ao longo desse curso um pouco sobre cada uma dessas causas, tá? Um outro fator é com relação à estabilidade do poço, que vai depender grandemente das interações entre os fluidos de perfuração e os folhelhos expostos pela broca. Então, quando a gente fala de estabilidade do poço, né, a gente sabe que a instabilidade de um poço ela pode ser simplesmente explicada por qualquer mudança no diâmetro do poço em comparação ao diâmetro da broca que é utilizada para perfurar um poço. E aí, essa instabilidade ela pode ser decorrente de diversos fatores, desde os fatores mecânicos até os fatores químicos, ou seja, falha da própria na rocha, ou então em virtude da interação entre o fluido de perfuração e a formação, especificamente aos folhelhos, né? Os folhelhos, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, mas os folhelhos eles são conhecidos por terem um teor de argila elevado e, consequentemente, isso vai causar problemas durante a interação, né, com o fluido de perfuração. Isso pode causar uma série de problemas, desde ao desmoronamento das paredes do poço, até mesmo haver a necessidade de interromper a perfuração. Então, a gente sabe que a interação do fluido de perfuração com os folhelhos podem decorrerem de dissolução de sais ou inchamento dessa formação desses folhelhos e aí consequentemente reduz o diâmetro do poço e até mesmo desmoronamento dessas paredes,
tá? Então, quando a gente fala de inchamento e desintegração, né, o inchamento, ele decorre simplesmente porque o folhelho, ele vai interagir, né, com a água do fluido de perfuração e a água, ela penetra nas camadas dos folhelhos, promovendo assim o seu inchamento. E aí a consequência disso é essa redução do poço, tá? Com relação à desintegração, ela resulta da fragmentação do folhelho e do acúmulo de sedimentos no poço, né? Então, são problemas que são extremamente comuns, mas que são necessários, o que é importante serem evitados. Então, falando um pouco de folhelhos, né, o que são folhelhos, né, essas imagens, ela mostra exatamente alguns exemplos desse tipo de rocha, tá? Então, o folhelho, eles são formações argilosas que representam mais de 75% das formações perfuradas. E elas são constituídas basicamente por minerais de fração argila e minerais de fração argila e silt, tá? Então, o que seria a fração argila e a fração silt? Quando eu falo de frações, eu estou falando de tamanhos de partículas. Então, existe, os geólogos, eles trabalham muito com essa parte de classificação granulométrica. Então, as rochas e os minerais, eles são classificados de acordo com os tamanhos de partículas. Então, essa classificação, ela varia desde tamanhos maiores de pedregulhos, grãos, até areias, fração silt e argila. Então, os folhelhos, percebam que eles são rochas cujas partículas, elas apresentam minerais com tamanhos de partículas muito pequenos. Ó. A fração argila, ela tem um diâmetro menor do que 0,004 milímetros. Então, são rochas, né, são formadas por partículas muito, muito finas, muito finas. Quando eu comparo a argila, não sei se vocês lembram, ou alguém já pegou na argila, mas você sente aquela textura sedosa, não é aquela textura farinhenta, como a gente pega quando está sentindo a argila, ou a areia. Certo? A argila ela é mais sedosa. Eu costumo dizer que é a mesma coisa da gente pegar uma farinha de trigo e a gente não consegue sentir o tamanho desses grãos. Então, a argila é basicamente isso, tá? E aí, esse tamanho muito pequeno, por ser formado por nanopartículas, partículas extremamente pequenas, isso vai conferir características especiais, principalmente quando eles estão em contato com a água, tá? Aí, além desses problemas já mencionados, há também o problema que nós chamamos de enceramento da broca, que isso é muito comum de ser encontrado quando quando há, na verdade, uma perfuração, quando a perfuração ela ocorre em rochas que contêm folhelhos. Isso porque a argila, como os folhelhos eles são compostos essencialmente por argilas e rochas e minerais da fração silt, a argila, ela é caracterizada, a principal característica dela é que ela confere plasticidade na presença de água. Então, o que é que isso quer dizer? É que quando você adiciona água na argila, ela forma uma massa plástica. Então, todas as argilas, com exceção de uma, tem essa característica de plasticidade. Então, confere plasticidade, ou seja, adicione qualquer teor de água, por menor que seja, você vai conseguir trabalhar, moldar ela. Eu costumo dizer que quando você mistura a água com a argila, em uma quantidade pequena, você vai conseguir manusear como uma massinha de modelar. A gente consegue fazer isso facilmente. E isso se dá graças a essa plasticidade. Então, durante uma perfuração é encontrado um folhelho e se esse folhelho ele não tiver ativos no fluido, né, componentes do fluido em que impeça o inchamento ou a interação do fluido no folhelho, se não tiver componentes que impeçam essa inibição, essa água ela pode entrar na estrutura das argilas e aí, consequentemente, conferir essa plasticidade. E a consequência disso é o que nós vemos nessa imagem aí, que é o fenômeno que nós chamamos de enceramento de broca, tá bom?
Além disso, né, as interações entre o filtrado do fluido e as argilas, presentes em algumas rochas reservatórias, elas também podem limitar a produtividade do poço, caso seja utilizado um tipo errado de lama. Mais uma vez, o fato das argilas elas terem afinidades, terem uma certa plasticidade, então o que é que pode acontecer? Quando essas rochas estão em contato com a água, ele pode promover um inchamento, uma interação, e aí eu vou diminuir o diâmetro, a porosidade daquela rocha reservatória, e consequentemente eu vou limitar a produtividade do poço. Então, falando em síntese, né, em resumo dessas 6 condições, desses 6 motivos pelos quais são necessários estudar a argila, eu deixo aqui para vocês um resumozinho do que foi falado até agora. Então, por que é necessário estudar argilas? Né? O primeiro ponto trabalhado é que a argila é a base coloidal de toda ou quase todas as lamas aquosas. Segundo ponto, a argila ela apresenta a habilidade em carregar detritos até a superfície. Terceiro, as partículas de argila elas formam na parede da formação um reboco. O quarto, os detritos oriundos das formações argilosas elas podem se incorporar aos fluidos de perfuração, causando uma série de problemas. Além disso, né, a estabilidade do poço vai depender das interações entre o fluido de perfuração e os folhelhos expostos pela broca. E, por fim, as interações entre o filtrado do fluido e as argilas presentes em algumas rochas reservatórias, elas podem limitar a produtividade do poço. Então, basicamente, esses 6 fatores explicam ou justificam o porquê é que é importante entender e compreender as argilas. Então, por falar nisso, e para que a gente possa melhorar a compreensão, vamos entrar de fato no tema argila, tá bom? Então, como é que a gente pode definir uma argila? Geralmente, quando a gente trabalha sobre os tipos de materiais, sejam polímeros, cerâmicos ou metais, costumamos dizer que os materiais cerâmicos eles apresentam estruturas muito complexas e são extremamente difíceis de definirem. Por quê? Por causa dessa alta complexidade. Então, a argila, vocês vão ver que dependendo da área que trabalha ou que define a argila, podem ter conceitos diferentes, mas se a gente juntar um pouquinho de cada conceito, a gente consegue chegar numa definição mais global, podemos dizer assim. Então, ela é tão indefinível como a verdade, permitindo vários conceitos subjetivos e interpretativos. Tá? Então, por exemplo, para o ceramista, a argila nada mais é do que um material natural que, quando misturado com a água em quantidade adequada, se converte em uma massa plástica, certo? Porque o objetivo dele é encontrar um material que, adicionando água, eu consiga moldar, né, ter uma massa plástica para obter as mais diversas formas possíveis, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Para o sedimentologista, a argila nada mais é do que um termo granulométrico abrangendo todo o sedimento em que predominam partículas com diâmetros menores que 2 microns. Isso é verdade. Então, tanto quando em contato com a água, ele se converte numa massa plástica, ou seja, as argilas elas são materiais plásticos, como também eles apresentam tamanhos de partículas bem pequenos, menores que 2 microns. A gente viu nos slides um pouquinho mais atrás que os folhelhos eles compreendem partículas de tamanhos da fração argila e silt. E se vocês observarem lá, vocês vão ver que a fração argila ela tem um diâmetro, o que apresenta o menor diâmetro, tá? Dependendo da literatura que vocês encontram, esse diâmetro aqui, ele vai variar, certo? Mas eles giram em torno de 2 a 4 microns. Para o petrologista, a argila nada mais é do que uma rocha, ou seja, um agregado quase sempre friável de partículas minerais muito finas, não identificáveis à vista desarmada ou com a lupa na mão. E para um mineralogista, né? Se o mineralogista a gente está tratando de minerais, de estruturas desses minerais, de estrutura dessas rochas. Então a argila nada mais é do que um mineral
ou uma mistura de minerais em que dominam os chamados minerais argilosos, que são silicatos hidratados que podem participar cátions tais como alumínio, ferro, magnésio, potássio e outros cátions, tá? Que apresentam estrutura essencialmente filitosa e de granulometria muito fina. Essas imagens aqui, ó, ela mostra exatamente alguns minerais comumente encontrados, como o quartzo e a bentonita. E também temos esse mineral, né, de molibdato de chumbo. E para o leigo, então a argila nada mais é do que um barro. Né? Muita gente, é comum a gente encontrar, escutar alguém falando, quando chove forma um barro. E aquilo ali se dá por quê? Por causa da alta plasticidade da argila. Então, para um leigo, a argila, ou propriamente barro, é um material natural no qual, quando umedecido, a bota se enterra, agarra ou escorrega. E aí, esse escorrega, existe uma explicação por que que escorrega, certo? A água, quando em contato com a argila, as lamelas de argila, a água ela penetra entre essas lamelas. Então, o que acontece é que quando você pisa, o que é que você está fazendo? Simplesmente arrastando essas lamelas que estão aí entre as camadas de água. E aí é por isso que ela se torna tão escorregadia, tá bom? Então, para Geórgios Agrícola, né, em 1546, ele definia a argila como um corpo mineral que pode ser trabalhado pelas mãos quando umedecido e com o qual pode formar-se lama quando saturado com água. Tá? Então, veja que existem vários conceitos, várias classificações, várias definições, na verdade, né? Não é classificação, mas existem várias definições de acordo com cada área que está sendo trabalhada. Então, segundo o geólogo João Meira, ele diz o seguinte, que as argilas ela reúnem uma aceitação mais geral e considera que a argila como sendo um produto natural, terroso, constituído por componentes de grão muito fino, entre os quais se destacam, por serem fundamentais, os minerais argilosos. Talvez, dentre todos esses conceitos, esse reúne um pouco de cada coisa que já foi falado até agora. Então, esse produto natural, ele desenvolve quase sempre plasticidade em meio úmido e endurece depois de seco e mais ainda depois de cozido. Então, é por isso, por exemplo, que as argilas elas são utilizadas na massa cerâmica para produzir, por exemplo, tijolos, telhas, porcelanatos. É por causa da plasticidade da argila que isso é possível. É possível moldar essas argilas e adquirirem as mais diversas formas. Ele faz parte dessa composição, existem outros componentes, obviamente, tá? Cada um com sua propriedade ou com sua característica principal. No caso das argilas, o objetivo é exatamente para poder moldar nas mais diversas formas possíveis e, consequentemente, garante uma resistência suficiente para que como é que eu posso dizer, para que esse molde ou para que esse formato ele permaneça após a secagem e, consequentemente, após a queima. Né? É na queima em que o material cerâmico ele adquire o que nós chamamos de uma dureza do aço. Né? Ele se torna tão resistente como um aço, tá? Resistente é diferente de deformado, tá certo? De deformação. Então, resistência é que ele suporta tensões, suporta altas tensões. Deformação é que ele se deforma plasticamente. No caso da dureza do aço, adquire a dureza do aço, eu estou falando da resistência mesmo, o quanto que essas forças, essa ligação do material cerâmico, ele é tão rígido, tão elevado quanto a de uma ligação de um aço. Então, depois de tantas definições, vamos adotar a descrita abaixo, que seria: a argila é um material natural de textura terrosa e de baixa granulometria, que são constituídos essencialmente por um grupo de minerais que recebe o nome de argilos minerais, podendo conter também minerais acessórios, como quartzo, feldspato, calcita, matéria orgânica, entre outros.
Então, quando a gente fala, vamos trabalhar um pouquinho alguns termos aqui para que vocês possam compreender a complexidade da argila, tá? Então, os materiais cerâmicos, eles são retirados ou extraídos da natureza, tá? Então, nesse caso, o que é que acontece? Eu não tenho um material 100% puro, eu não tenho uma rocha formada apenas por um único mineral. Então, ele é uma mistura de minerais, mas o que predomina na argila são os minerais que nós chamamos de argilas minerais. Podem conter outros minerais, como quartzo, feldspato e calcita? Podem, mas há a predominância de argilas minerais. Então, é como se esses minerais acessórios e as impurezas sejam uma impureza, tá bom? E ele se caracteriza por possuir um elevado teor de partículas com diâmetro equivalente a menor que 2 microns, né? Que é como a gente já comentou um pouquinho anteriormente. Então, a argila, vamos adotar essa definição, é um material natural de textura terrosa e de baixa granulometria, abaixo de 2 microns, constituído essencialmente por um grupo de minerais que recebe o nome de argilas minerais, mas que podem conter algumas impurezas, como minerais acessórios, matéria orgânica ou outros, tá bom? E aí, o que é que caracteriza uma argila? Então, como é que a gente pode determinar se aquela rocha ela é predominantemente argilosa ou não? Primeiro, é que ela precisa ser constituída essencialmente por argilas minerais, que são cristalinos, tá? Então, outra coisa importante, os materiais cerâmicos, todos os materiais, a areia, a calcita, a argila, todas elas são materiais que nós definimos como cristalinos, ou seja, são materiais que apresentam estruturas ordenadas a grandes planos, a grandes distâncias atômicas, tá bom? Possuem um teor elevado de partículas com diâmetro equivalente a abaixo de 2 microns. Além disso, quando pulverizada e umedecida, torna-se plástica, com exceção da flint clay, que é não plástica, tá? A quarta condição que caracteriza uma argila é que após a secagem ela é dura e rígida e após a queima em temperaturas elevadas adquire a dureza de um aço. E por fim, a última condição que caracteriza essa argila é exatamente que ela precisa possuir uma capacidade de troca catiônica entre 3 a 150 miliequivalentes por 100 gramas de argila seca. Então, cada um desses itens aqui a gente vai falar ao longo desse módulo, tá bom? E aí eu vou tratar um pouquinho sobre cada um deles. Então, mas caso a gente pegue um material e queira saber realmente se ela é caracterizada ou a predominância de argila naquela rocha, é importante que ela siga esses 5 itens, ok? E aí, nesse caso, a gente falou tanto de argilas minerais, estamos falando tanto de argilas minerais, então como é que a gente pode considerar ou classificar e definir os argilas minerais? Eles são constituídos essencialmente, eles são os minerais constituintes característicos das argilas e têm como principal característica serem cristalinos. Então, essas estruturas dos argilas minerais, elas são constituídas ou são formadas por grupos de átomos ou íons de oxigênio e de hidroxilas que estão ao redor de pequenos cátions. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar algumas estruturas para que vocês possam entender melhor o que seria cada uma dessas estruturas. Então, os argilas minerais, esses elementos eles vão formar com o oxigênio, os cátions vão formar com o oxigênio algumas estruturas que podem ser de diversos tipos. Então, podem, por exemplo, os grupos tetraédricos ou octaédricos. Então, o grupo tetraédrico, como por exemplo, nós temos os tetraedros ou o óxido de silício. E o grupo octaédrico, nós temos, como exemplo, o alumínio em coordenação octaédrica com o oxigênio. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre cada um desses? Então, como é que a gente pode, por exemplo, ou como é que a gente sabe que um cátion ele vai formar um arranjo tetraédrico ou octaédrico com o oxigênio? Como que a gente sabe dessa forma? Então, a gente sabe de que forma? A partir do que nós chamamos de arranjo dos íons. E ele vai ser definido pela relação entre os raios do cátion e do ânion. Então, há necessidade, além disso, pela necessidade de existir um balanço de cargas
no sólido iônico. Então, para que eu tenha um material estável, cristalino e com uma estrutura definida, esse arranjo ele vai ser definido tanto pela relação entre os raios do cátion e do ânion, como por essa necessidade de existir um balanço de cargas no sólido. Então, essa relação entre os raios do cátion e do ânion, ele é dado simplesmente pela razão entre o raio do cátion e o raio do ânion. Então, quando você pega os dados ou o valor referente a cada cátion que vai ser trabalhado, no caso do silício e do oxigênio, e você divide o raio do cátion pelo raio do ânion, você vai encontrar um valor. Existem algumas tabelas que vai determinar o seguinte, que o número de coordenação de um material cerâmico, ele pode ser 2, 3, 4, 6 ou 8. E esse número de coordenação é o que vai determinar qual é o arranjo que os íons eles vão formar. Como a gente pode observar aqui, ó, a geometria dessa coordenação. Então, ó, o cátion, se a razão entre o raio do cátion e o raio do ânion der um valor menor que 0,155, o número de coordenação ele é 2. Isso significa o quê? Que o cátion ele vai estar ligado a 2 ânions, formando uma estrutura com geometria linear. Se tiver entre 0,155 e 0,225, ele vai formar, o número de coordenação ele é 3 e forma essa estrutura trigonal. Entre 0,225 a 0,414, o número de coordenação é 4. E o que isso quer dizer é que o cátion está identificado por essa corzinha azul, ela vai estar ligado a 4 ânions, certo? Que são esses laranjinhas aqui. Número de coordenação 6 para essa razão e número de coordenação 8 para valores dessa razão aqui. Então, os mais comuns encontrados nos materiais cerâmicos, especificamente nas argilas, nós temos os tetraedros e os octaédricos, ou seja, os cátions em ordenação com número de coordenação 4 ou 6. Tá? Então, alguns exemplos, nós temos o óxido de silício e o óxido de alumínio. Então, se a gente pegar o raio do silício 4+, com o do oxigênio 2- e dividir, a gente vai encontrar um valor próximo a isso aqui, dentro dessa razão aqui. E aí, o número de coordenação ele é 4. Então, a gente sabe que o silício ele vai estar ligado a 4 átomos de oxigênio. Para o alumínio, ele tem uma ordenação, um número de coordenação correspondente a 6, e por isso ele forma um arranjo octaédrico. Entenderam? Então, qualquer dúvida, vão anotando para que a gente possa tirar posteriormente essas dúvidas de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre o grupo tetraédrico. Então, o grupo tetraédrico, que seria o grupo da sílica, do óxido de silício, né? Ele tem essa característica. Por quê? Né? Ele forma um arranjo tetraédrico, mas se a gente analisar a estrutura tetraédrica, a gente vai ver o seguinte, que se o silício ele vai estar ligado a 4 átomos de oxigênio, e cada átomo de oxigênio ele é composto ele tem valência 2-, então veja que na borda de cada oxigênio aqui, ó, eu ainda tenho uma carga negativa, certo? Para que seja neutralizada. Essas cargas negativas, elas podem ser neutralizadas ou por outros cátions metálicos, ou eles vão ser compartilhados por outros tetraedros. Ok? Então, a neutralidade, a estabilidade dessas ligações, elas vão se dar ou pela adição de cátions metálicos para neutralizar a carga negativa do oxigênio, ou pelo compartilhamento com outros tetraedros. E aí esses compartilhamentos, esses arranjos, eles podem formar, por exemplo, eu posso ter uma série de classificações aqui. Então, nesse item aqui, como a gente pode ver, ó, o grupo ele é dado por SO4 4-. Então, eu tenho um silício, 4 oxigênios e 4 cargas negativas. Esse aqui, nenhum dos oxigênios eles compartilham com outros tetraedros. Então, nesse caso, a neutralidade ela é alcançada por meio de um cátion. Pode ser qualquer cátion
de qualquer cátion de valências diferentes, tá certo? E aí, para cada cátion que vai ser neutralizado aqui, é dado o nome de um mineral diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, apenas um oxigênio sendo compartilhado com outro tetraedro, como a gente pode ver nesse item B aqui, ó. Se vocês analisarem, esse oxigênio faz parte desse tetraedro e desse tetraedro aqui, ok? E as outras cargas negativas vão ser formadas ou neutralizadas por outros cátions metálicos. E assim sucessivamente, ok? Então, eu posso ter nenhum oxigênio ser compartilhado com outros tetraedros, um oxigênio ser compartilhado com outros tetraedros e dois ou três tetraedros, certo? Então, nesse caso, para as argilas elas vão ser formadas por um grupo tetraédrico ligado a um grupo octaédrico. E aí, nesse caso, três desses oxigênios, eles vão estar ligados a outros tetraedros, formando um arranjo tetraédrico, ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam agora? É o que seria esse grupo tetraédrico e o porquê que ele forma esse arranjo ou essa estrutura. Agora vamos tratar do grupo octaédrico. Então, o grupo octaédrico, ele vai apresentar essa estrutura de acordo com o que eu mostrei agora. Lembram que o que vai determinar o arranjo formado entre os íons é exatamente o número de coordenação. Então, para os elementos, os cátions que apresentam razão do cátion e do ânion dentro daquele valor tabelado, cujo número de coordenação corresponde a 6, ele vai formar um arranjo octaédrico. Então, para as argilas, nós podemos, ou são comumente encontrados, dois grupos tetraédricos principais. O primeiro é da brucita, o segundo da gipsita. Então, isso quer dizer o quê? Que a brucita, ele é um mineral de ordenação octaédrica em que o magnésio é o que vai estar presente em ordenação octaédrica com o oxigênio, ou com as hidroxilas nesse caso, como a gente pode ver aqui. Nesse caso, para a brucita, os cátions de ordenação de valência mais 2, como o magnésio ou o ferro, entram nessa classificação, apresentam essa característica. E aí, nessa estrutura, os cátions eles vão ocupar todos os interstícios octaédricos e todos os ânions eles vão ser hidroxilas. Já a gipsita, que é um cátion com valência 3+, essa estrutura, na estrutura da gipsita, ou seja, quando esses grupos eles vão estar ligados formando uma folha, uma camada octaédrica, vai haver pelo menos um interstício vazio para cada 3 octaedros, certo? E também, nesse caso, todos os ânions, eles são hidroxilas. Então, como é que a gente pode observar um pouco sobre esses interstícios octaédricos, completos ou vazios? A gente pode observar exatamente na imagem que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Então, para as argilas bentoníticas ou aquelas que são utilizadas em fluidos de perfuração, a gipsita é o elemento que vai estar, né, na camada octaédrica das argilas, tá bom? Então, olha só o que seria esse interstício octaédrico vazio. Então, veja nessa imagem que a gente tem essa coloraçãozinha azul aqui, ó, são os tetraedros formados por um arranjo, nesse caso, por alumínio, certo? Então, o alumínio ele vai estar no centro desses octaédricos, e aí, se vocês analisarem, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, o daqui de cima, ó, 5, e aqui embaixo, 6 oxigênios, formando o octaédrico. E aí, veja que dependendo de como eles vão estar ordenados, eu vou ter estruturas aqui, ó, arranjos, espaços octaédricos vazios, certo? Se for a brucita, isso aqui não acontece. Todos os interstícios octaédricos, eles vão estar preenchidos, tá bom? Então, por que é que eu tenho um interstício octaédrico vazio
para a gipsita. Então, veja aqui, o óxido de silício, ele tem uma força de ligação muito forte. E isso se dá porque o silício, ele tem um raio, ele tem uma valência muito elevada, consequentemente um raio muito pequeno. Então, ele forma uma estrutura com uma força de ligação correspondente a 1. Isso quer dizer o quê? Que para cada silício eu tenho uma força de ligação 1 para cada oxigênio. No caso da gipsita, os cátions eles vão estar em coordenação octaédrica. Então, o número de coordenação corresponderia a 6, não é isso? Então, o número de coordenação, 6. A valência da gipsita, lembra que a gipsita é formada por alumínio? Então, a valência do alumínio ele é mais 3, tá? Então, como é que eu determino a força de ligação nesse caso? A força de ligação ela vai ser dada pela valência em função do número de coordenação. Então, nesse caso, 3 dividido por 2 vai dar meio. Então, isso quer dizer o quê? Que se cada alumínio ele vai estar ligado a 6 hidroxilas, então cada hidroxila ela tem que estar ligado a 2 alumínios para que eu possa estabelecer uma força de ligação correspondente a 1, ok? Então, por causa disso, é que essa camada ela é chamada de dioctaédrica. E aí vem a da brucita. A brucita, ela também tem coordenação octaédrica, ou seja, o número de coordenação ela é 6. E a valência do magnésio, mais 2. Então, se você dividir a valência pelo número de coordenação, a força de ligação ela corresponde a 1/3. Se o número de coordenação ele é 6, está parecendo 8, mas é um 6. Então, quer dizer o quê? Que cada átomo de magnésio vai formar uma estrutura octaédrica com hidroxilas em sua volta. Então, para que eu possa estabelecer uma força de ligação 1, então isso quer dizer que cada hidroxila ela vai estar ligada a 3 magnésios. Então, é por isso que, nesse caso, o grupo octaédrico ele é chamado de trioctaédrico, ou seja, é uma camada trioctaédrica. Então, esse grupo vai formar camadas dioctaédricas ou trioctaédricas. Para os materiais argilosos, para as argilas que são utilizadas em fluidos de perfuração, que são as argilas denominadas de argilas bentoníticas, o arranjo octaédrico ele vai ser formado pela gipsita. Então, na verdade, eu vou ter uma camada que nós chamamos de camada dioctaédrica, ok? E aí, como é que a gente então vai formar essas estruturas? O que significa, ou por que a gente precisa entender o que é um grupo tetraédrico e um grupo octaédrico? Lembra que logo quando eu comecei a mostrar a estrutura do silício, do tetraedro de sílica, eu mostro para vocês que cada oxigênio ele vai ter cargas negativas aqui para que sejam neutralizadas. Então, se essas cargas aqui, 3 desses oxigênios, eles forem compartilhados por outros tetraedros, ele forma essa folha octaédrica. Então, veja aqui nessa folha, nesse arranjo, os octaédricos que estão nessa região aqui, na base do tetraedro, eles vão estar compartilhados com outros tetraedros. Mas aqui, no topo, ele ainda existe cargas negativas para serem neutralizadas. E aí, eles vão ser neutralizados com o quê? Nesse caso, essas cargas elas vão estar ligadas às hidroxilas que são formadas pelas camadas octaédricas. E aí, nesse caso, essa folha tetraédrica vai se unir à folha octaédrica, tá bom? Então, inicialmente, cada grupo tetraédrico ou octaédrico irá formar uma folha tetraédrica quando o grupo é tetraédrico ou uma folha octaédrica quando o grupo ele é dioctaédrico, tá? Essas folhas, quando se ligam, ou seja, o empilhamento dessas folhas, vão formar o que nós chamamos de
camadas. Então, quando a gente fala a partícula de argila, ela é formada por 2 camadas ou por 3 camadas. Eu estou informando, eu estou trabalhando, eu estou dizendo o quê? É que a partícula de argila ela vai ser formada, ou a estrutura formada pelas argilas, elas podem ser formadas por uma camada tetraédrica e uma octaédrica, ou, como a gente pode observar aqui nessa imagem, por 2 camadas tetraédricas e entre uma camada octaédrica. Então, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de camadas. Então, veja que eu tenho a folha tetraédrica aqui, uma folha octaédrica e uma folha tetraédrica. Elas se juntam e formam uma camada. Essas camadas, elas vão se repetir, tá? Entendam que quando eu estou falando de um material, eu estou falando de uma série de estruturas, ou seja, de várias partículas ou várias estruturas. Então, nesse caso, eu vou ter todas as repetições das camadas, elas têm essas mesmas características, mas eu vou ter várias, certo? Então, o que mantém uma camada ligada à outra pode ser as forças de Van der Waals ou alguns cátions metálicos que vai unir essas camadas, tá certo? Mais na frente eu explico para vocês o porquê é que ora são forças de Van der Waals, ora são cátions que precisam estar aí ligados entre essas camadas, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então essas folhas elas vão ser unidas por esses átomos de oxigênio dos tetraedros que estão em déficit, né? Que são esses daqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, essas cargas negativas da folha tetraédrica vai se ligar às folhas octaédricas de alumínio, tá? Da gipsita. Então, o que é que a gente pode tratar ou como a gente pode definir esses argilos minerais? Já que a gente entende que eles são formados por estruturas de silicatos, porque tem óxido de silício, tem uma estrutura tetraédrica de silicato, mas eles também têm alumínio a partir dos grupos ou das folhas octaédricas. Então, os argilos minerais é como se fosse a menor partícula mineral de uma argila, certo? Então, eles são essencialmente constituídos, não, eles são essencialmente silicatos de alumínio hidratados, contendo outros elementos como ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio e lítio. E esses elementos eles vão estar presentes na forma de óxidos, ok? Então, são vários os argilas minerais e geralmente são eles que dão nomes às argilas. Então, essa imagem aqui, ó, veja que eu tenho um perfilzinho ó, de placa hexagonal. Esse perfil aqui é característico de uma argila mineral que nós chamamos de caulinita, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês mais à frente sobre isso. Mas veja que ela tem uma característica muito... a partícula, ela apresenta uma característica só dela, muito peculiar mesmo, certo? Então, eles tendem, se numa micrografia você está analisando uma argila e observa placas hexagonais, saibam que eles são formados por argilas minerais do tipo caulinítico, tá bom? Então, alguns exemplos nós temos o argilomineral caulinítico, dá o nome à argila caulinítica ou a caulinita. Ou caulim, é muito comum, comercialmente a gente ouve muito sobre caulins, ball clays, são argilas cujo argila mineral é a caulinita. A argila mineral esmectito, nós temos as argilas esmectitas. As bentonitas são um tipo de argilas cujo argila mineral ele é o esmectito, faz parte do grupo das esmectitas, ok? Então veja aqui, lembra que eu falei para vocês que as folhas elas se unem para formar algumas camadas, e essas camadas podem ser de 2 camadas ou de 3 camadas. Então, veja que aqui a gente tem como exemplo a caulinita e a esmectita, que foram os dois argilas minerais que eu comentei aqui em cima. Então, nesse caso, ó, a caulinita tem como característica o quê? A camada ela é formada por 2 folhas, uma folha tetraédrica e uma folha octaédrica.
O que mantém unido essas folhas tetraédricas e octaédricas são as ligações, as forças de Van der Waals com essas outras camadas aqui, que também é uma folha tetraédrica e uma octaédrica. Ok? No caso da esmectita, ó, ela é formada por 3 camadas. Então, se ela é formada por 3 camadas, vai ter uma camada, uma folha tetraédrica, uma folha octaédrica e uma outra folha tetraédrica aqui. Então, veja que o tamanho dessa partícula ela acaba sendo maior do que essa daqui, ó. Essa tem um tamanho menor do que essa, obviamente, porque mais uma folha tetraédrica ela vai estar presente no argilo mineral esmectito, tá certo? Tranquilo? Então, essas unidades, então lembrem, as unidades estruturais que nós vamos trabalhar com as argilas vão ser os arranjos, os tetraédricos e os octaédricos. Os arranjos tetraédricos, eles são formados por quem? Pela ordenação do silício com o oxigênio. Lembram como a gente determina esse grupo tetraédrico, como eles formam esse arranjo tetraédrico? Lembrem, é pela razão entre o raio do cátion pelo raio do ânion. Então, vocês vão dividir o raio do cátion pelo raio do ânion, vão encontrar um determinado valor. Vai na tabela, verifica qual é o número de coordenação característico. Se o número de coordenação correspondente for o número de coordenação 4, isso quer dizer que o cátion com o ânion, ele forma um arranjo tetraédrico. Se o valor encontrado resultar no número de coordenação 6, ele forma um arranjo octaédrico. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai tratar um pouco sobre essas estruturas, dessas camadas tetraédricas, octaédricas e o que classificam cada uma delas. Por exemplo, essa daqui nós dizemos que elas são difórmicas, porque apresentam 2 camadas. Essas daqui elas são trifórmicas, porque apresentam 3 camadas. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Deem uma olhada, deem uma revisada. Não esqueçam de anotar suas dúvidas para que a gente possa ir tirando, para que a gente possa tirar na aula de dúvidas, tá bom?